E aí, Luciano, onde é que você está hoje? Então, hoje nós estamos em Morrinhos, né? Na Agrotecnoleite. Agrotecnoleite Complain. E o que nós viemos fazer aqui hoje? Fala pra gente. Então, nós viemos em mais um episódio de desmistificar a indústria de alimentos. Falar um pouquinho, né, com o gerente da fábrica de ração da Complain. Stairton, seja bem-vindo. Muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui hoje, recebendo vocês aqui no nosso evento, na Agrotecnoleite. Fala um pouquinho da Agrotecnoleite, Stairton. A Agrotecnoleite é uma feira de negócios que a Complain, que é uma cooperativa de mais de 6 mil cooperados, ela vem fazendo nos últimos anos para reunir os nossos cooperados e trazer grandes oportunidades junto aos nossos parceiros e fornecedores. Palestras para divulgação de novas tecnologias, propostas, condições comerciais diferenciadas, trazer muito conhecimento técnico, né? E provocar e instigar as pessoas a procurarem cada vez mais tecnificar suas produções. Principalmente na área de leites ou não? Hoje a gente tem muito foco eu como gestor das fábricas de nutrição animal, a gente tem o foco nos dois segmentos em bovinos, tanto corte quanto leite. A nossa cooperativa ela partiu do leite, né? Então a gente tem isso no nosso cerne. Mas hoje a gente também já tem grandes clientes de corte também no nosso portfólio de clientes. Então a gente também tem bastante olhos para esse segmento. E hoje na fábrica que vocês têm de nutrição animal, vocês produzem ração para que tipo de espécie? Hoje a gente produz rações para bovinos, aves, suínos e equinos. Como é que é gerir esse tanto de gente lá dentro da fábrica? É um desafio, né? Trabalhar com pessoas, ao mesmo tempo que é prazeroso, traz um desafio muito grande, né? Todo dia a gente está aprendendo uma coisa nova, né? Cada pessoa é única, né? A gente tem que ter uma liderança que a gente consiga tirar o máximo de cada um, e cada um tem a sua forma, né, de ser tratado, né? Então, de formas diferentes, a gente consegue extrair de cada pessoa o empenho, o engajamento, para a gente conseguir trazer produtividade e uma produção de qualidade no final do dia nas nossas indústrias. Tem né? quanto tempo que você está aqui na fábrica, Thiago? Thiago não, Stairton. Desculpa. Que isso, tranquilo. Eu estou na Complain, já vão fazer 13 anos na Complain. Nas fábricas eu estou desde 2016. Eu trabalhei nas suprimentos também, na parte de compras, muitos anos aqui na Complain. E posteriormente eu vim trabalhar na parte de nutrição. Por conta da minha formação, das necessidades que a empresa teve, a gente migrou para essa área. E falar em formação, você é agrônomo. Sou engenheiro agrônomo. A agronomia é uma parte importante hoje do agronegócio. A agronomia cuida hoje tanto de lavouras, como da parte de gestão, de pessoas. E tem algumas questões que a gente quer esclarecer para as pessoas. O seguinte, o povo fala muito de nutrição bovina e fala que o gado hoje ele tem vários hormônios que são utilizados na criação, que isso reflete dentro da qualidade da carne. Você conhece isso? Como é que você vê essa... Existem muitos mitos, né? A internet é uma ferramenta extraordinária, a tecnologia é uma ferramenta extraordinária e ela é utilizada de forma equivocada em algumas vezes, né? Não é culpa da tecnologia, é nossa, né? Como a gente organiza e faz a gestão das informações. A produção animal hoje ela tem muito cuidado, né? Nós como indústria, né? Principalmente a gente, falando como Complain, né? Como uma cooperativa, a gente produz produto para os donos, né? E nós temos as nossas legislações que têm que ser seguidas. E mais do que isso, a gente não produz qualidade por conta de fiscalização, a gente produz qualidade para os clientes, né? Então, hoje... E essa qualidade, ela vai acabar chegando no prato, né? Na nossa mesa, né? Isso as pessoas precisam entender, né? Esse é o ponto. Muitos desses mitos que surgem, como hormônios, produtos que, em tese, trariam mais desempenho, mas são produtos que trariam um mal para o consumidor final, que somos nós, né? Clientes que vamos consumir o leite, a carne, o queijo, os derivados de todos os produtos de animais, né? Então, a nossa indústria toma muito cuidado quanto a isso hoje. Por mais que a gente tenha legislações, as empresas são muito focadas em ter um produto de qualidade, isento de produtos como esse. A gente hoje tem aditivos que são utilizados para melhor desempenho. Nós temos leveduras. Mas isso é tudo regulamentado, né? Tudo regulamentado, são produtos testados. Até a quantidade que usa, né, tem que ser regulamentada. Não é simplesmente, eu quero comprar aquilo ali que eu vi, vocês começam a usar. É tudo, né, regulamentado pela fiscalização, né? Pela fiscalização, a própria dos próprios fabricantes, né?
são produtos que têm características, são produtos que têm um custo caro, é alto o custo dele, para trazer desempenho. Então, a gente usa ionóforos, né, como a monenzina, como a lasalocida, que são produtos que promovem o desenvolvimento do animal, melhoram o ambiente de rumen do animal, e com isso a gente consegue extrair mais produção, mais produtividade, da forma correta, como tem que ser, sem depreciar a matéria-prima final que vai ser produzida, a carne, o leite e os produtos. Você está dentro da fábrica de ração lá, você tem controle para receber as matérias-primas, né? Então, se a matéria-prima ela não está conforme os padrões de qualidade que a fábrica necessita, essa matéria-prima nem chega a entrar dentro da produção, né? Isso para fazer com que o produto final seja de melhor qualidade possível, não é isso? Esse é um ponto muito importante que você tocou, Daniel. A gente não tem como melhorar um produto que chega ruim pra gente. Se eu recebo uma matéria-prima de má qualidade, eu não consigo transformar em um produto de boa qualidade. Então, por isso que a gente tem que ser rigoroso na questão da entrada de matéria-prima. A gente tem que qualificar o fornecedor, a gente tem que homologar os produtos, atestar que a gente faz pesquisa de mercado, exige dos nossos fornecedores todas as documentações deles, legislação, no mapa, registros do produto, os testes dos produtos que já foram feitos. Às vezes faz visita também, né? Tem auditorias externas para a gente conhecer se o fornecedor realmente está apto a entregar um bom produto para a gente, né? Exatamente. A nossa validação de fornecedor entra tudo essa questão de relatórios que eles têm que mandar para nós, de preenchimento, visita técnica que a gente tem que fazer para conhecer os processos deles, o BPF deles, como que é, se é validado e registrado. E aí vamos falar um pouquinho, que às vezes as pessoas dizem, mas BPF só vai ter dentro de uma indústria de alimentos para consumo humano? Não, né? O BPF também existe dentro de uma fábrica de ração, que é um alimento para consumo animal, né? Exato, e assim, ela não só existe, como norteia como é ser produzido, né? Uhum. Sem um manual de boas práticas de fabricação, praticamente a gente não tem processo nenhum, porque todo ele é baseado nas boas práticas de fabricação, para a gente ter um produto isento, de qualidade, sem risco de contaminação. Então a gente usa padrões de classificação para exportação para os nossos grãos que chegam. As matérias-primas que chegam são analisadas antes da gente colocar dentro dos produtos, né? Então tem todo esse controle. Mesmo porque o produto, quando o cliente vai comprar, ele está fornecendo isso para o animal dele e ele está querendo utilizar para uma determinada finalidade, seja para leite, seja para carne, seja para frango, seja para suíno. Ele quer transformar aquilo num produto final que ele vai vender para, seja um frigorífico suíno, ou seja um frango, que seja um franguinho caipira ali, ele vai matar ali para poder consumir. Essa qualidade tem que chegar no prato das pessoas. Isso é importante entender que a gente quer desmistificar a indústria de alimentos, da porteira, passando pelas indústrias de transformação, até chegar no prato das pessoas, porque esses mitos que são falados aí, por exemplo, o hormônio, né? Comecei a dar uma pincelada na internet, não vamos comer carne vermelha não, que carne vermelha tem quantidade de hormônio, os animais utilizam o hormônio para ganhar peso. Hoje o hormônio, a legislação proíbe ele desde a década de 80, né? Então, o animal, para ele ter toda essa transformação dessa ração, desse alimento na parte carne, é todo um processo, todo um melhoramento genético foi feito com ele, não é verdade? Exatamente. Como você disse, são proibidos esses produtos, né? Então hoje a gente usa produtos, como eu mencionei, como os ionóforos, que eles são antimicrobianos, seletivos. Então eles atuam em micro-organismos específicos para aumentar a eficiência de absorção de nutrientes para o animal. Então é um processo validado, já estudado há muitos anos. Hoje a gente também faz uso nas nossas rações dos óleos essenciais, que são extraídos de plantas, né, de algumas matérias-primas diversas no nosso planeta, né, que são muitas delas são importadas e são naturais. E esses produtos têm a mesma finalidade, de melhorar a saúde ruminal, de melhorar a absorção de proteínas, de ingredientes no rumen, no intestino, melhorar a saúde. Se o nosso animal não tiver saúde, não tem qualidade no final do produto, seja carne, seja leite. A gente tem que pensar que os animais de importância econômica para o ser humano, o bovino, o suíno, as aves, o frango em específico, transformam proteínas que não são digeríveis para nós, ser humano, em proteínas digeríveis. Então ele vai pegar a proteína que está lá na planta,
lá no grão do milho, lá no grão da soja, vai transformar isso numa proteína que a gente consegue digerir em formato de carne, seja ela no churrasco, seja ela na feijoada, seja ela naquele franguinho caipira que a vovó fazia lá na fazenda, ou seja, dessa transformação que esses animais de produção faz. Exatamente. E existem muitos mitos quanto a isso, né? Quanto a maus tratos de animais de produção. Hoje, a saúde e o bem-estar de uma vaca leiteira é o primordial, é o primeiro ponto. Se ela não estiver na temperatura certa do ambiente dela, se ela não tiver com a quantidade adequada de água, a qualidade da água dela se não for boa, se a ração que ela está comendo não for balanceada, específica para ela, ela não vai ter eficiência em produção, nem em quantidade, nem em qualidade de produto. Então hoje tudo isso é pensado. E esse bem-estar animal hoje acontece também para outras espécies, além da bovina? Sim. Já está para suína, para as aves. Equinos, que são animais, às vezes, de competição, né? Que a gente precisa extrair o máximo de desempenho desses animais, né? Então todos os segmentos de produtos, e é um consenso dentro do agronegócio, na questão da pecuária, que o bem-estar gera prosperidade, que gera desenvolvimento, gera produtividade, e é um caminho sem volta, né? E há muitos anos o agro vem trazendo isso, tanto na parte de bem-estar animal, tanto na parte de preservação ambiental. Quanto mais intensiva é a produção pecuária, menos área a gente precisa para produzir a quantidade X de produto que a gente produziria. Então, se eu vou criar um animal bovino de leite, bovino de corte, numa pecuária intensiva, eu preciso de menos espaço, menos área, né? Eu não como a criação antiga, que era mais extensiva, né? Só a pasto, sem produtos concentrados, sem tecnologias, como a gente está comentando aqui hoje. Então, falando da pecuária extensiva, se a gente fosse comparar com o uso com ionóforo e sem ionóforo, com a mesma pecuária extensiva, a gente precisaria de muito mais área para estar produzindo a mesma quantidade, porque o animal não consegue absorver a quantidade de nutrientes do capim que ele está comendo, do volumoso que ele está ingerindo. Ele só pastando ali na criação extensiva que ele não consegue adquirir aquela quantidade de nutrientes que ele necessita para expressar toda a sua genética. Com a intensiva, não. Com a intensiva você tem ali o volumoso, tem uma ração, tem uns aditivos que são adicionados na ração para poder dar fornecer essa nutriente necessária para aquele bovino, aquele suíno ou aquele frango possa expressar toda a sua genética, né? Você não consegue nem extrair o potencial máximo do animal e chegar no objetivo final, talvez você até consiga, vou colocar tanto X arroba nesse animal, mas em vez de 24 meses, você gasta 48 meses. Né? E uma dúvida, assim, mais popular, né? O que é realmente um animal ruminante? Porque nem todo mundo entende isso, né? Então, o que é? O ruminante são os bovinos mais conhecidos, né? As nossas vacas, tanto de corte quanto de leite. Os ruminantes, eles possuem um sistema digestório diferente do nosso. Como o Daniel comentou, eles são capazes de diluir os volumosos, o milho, a gramínea, e quebrar isso dentro dos rumens, que são 4 etapas que tem absorções diferentes em cada um, eles têm um pH e acidez balanceadas, tem bactérias muito importantes no rumen que degradam os nutrientes, e também a absorção de produtos no intestino, de nutrientes no intestino também. Então é um animal que ingere um produto vegetal e consegue absorver e extrair os nutrientes necessários para ele pela fisiologia própria dele, né? Basicamente, se não entrando muito técnico, né, seria dessa forma. Entendi. E a diferença dos outros é que ele consegue, no caso, ele come e ele mastiga e volta, né? O pessoal ele rumina, né? Ele rumina. Ele rumina. E diferente do monogástrico, né? O próprio nome diz, né? Monogástrico é só um aparelho digestivo, né? O ruminante ele possui vários, né? E vamos falar assim, é um milagre divino mesmo, né? Cápsula digestória, né? Uma cápsula digestória, e quando você vê e começa a estudar sobre o ruminante, você vê a maravilha divina que Deus criou mesmo. A verdade, ali existe uma simbiose do animal com a flora ruminal que está ali dentro, que faz com que aquilo ali seja digerido tanto pelo animal quanto por esses micro-organismos que vivem lá dentro. Então, como diz, é uma questão divina que acontece lá.
E hoje se a gente pensar assim, como que foi criado, às vezes, né, você fala assim, é muito perfeito. É, né? Muito perfeito. É um animal complexo e muito perfeito. E hoje, falando de produtos também, além dos óleos essenciais, a gente usa muitas leveduras. Então a gente usa parede de leveduras vivas, e todos esses produtos são naturais, derivados aí de cevada, né? Então, esses produtos, o estudo sobre isso, os estudos científicos, as empresas que têm bases de teste, é muito estudado. Então a gente consegue utilizar esses produtos naturais que aumentam muito o desempenho desses animais. Existem aditivos, são colocados, como os ionófilos, existem pré-bióticos, probióticos, né? Então, fala um pouquinho disso aí. Isso. A gente tem, por exemplo, a lazolocida. A lazolocida, ela é um ionófilo. Só que ela também tem um outro benefício, além de aumentar o desempenho dele, que ela é cociodistático, que ele ajuda bezerros, né? Então, um bezerro com diarreia, uma coisa nesse sentido, ele ajuda o animal a recuperar melhor, né? Uhum. Então, além do desempenho nutricional, traz outros benefícios para a saúde do animal. A gente tem probióticos e pré-bióticos, né? Que, na verdade, são uma fibra que vai alimentar os probióticos, vai aumentar o desempenho nutricional dele, vai aumentar a absorção na parte do intestino dele. A gente tem hoje proteínas que derivam de farelo de soja, a gente tem DDG, que é um produto vindo do esmagamento do milho para fazer etanol, sobra o DDG, que é um coproduto, e ele é rico em proteína também, e ele tem uma proteína bypass, que é uma proteína que não consegue ser dirigida no rumen, e ela passa direto e vai para o intestino. Então ela é absorvida no intestino. Então a gente tem alguns tipos de proteínas que a gente coloca na nutrição, que elas são ingeridas e absorvidas pelo animal em diferentes etapas. Então eu tenho uma proteína que vem da ureia, por exemplo. Ela vai ser dirigida no rumo ali de forma rápida, a proteína que vem do farelo de soja. Uma bypass, ela passa lá para o intestino. Então é mais lenta. Então ele come a ração cedo, o animal, ele vai ficar absorvendo proteína o dia todo, porque tem aquela que degrada rápido, aquela que degrada médio, aquela que degrada só daqui 12 horas. Então o tempo todo o animal tem disponibilidade de proteína para ser digerida. E para isso tem que ser um animal saudável, né? E isso tudo é programado para vocês, né? Vocês têm aqui uma equipe técnica para desenvolver essa ração, né, nutricionalmente falando, que vai dar esse resultado, né, para o bovino. Essa ciência da nutrição. Né? O balanceamento, né? A gente faz o balanceamento nutricional e para cada tipo de produção, para cada tipo de animal. Cada fase que o animal Cada está, fase, né? Animal de baixa produção, animal de média, de alta, um animal de recria, um animal jovem, a necessidade muda, né? Então, um animal jovem precisa de mais um teor de proteína, um animal de recria, a gente vai procurar mais aporte energético, junto com a proteína também. Então, para cada tipo de animal, tem um balanceamento necessário, a genética também diferencia também, então um animal de determinada raça é diferente de outro, né? Então, a gente tem que tomar esses cuidados na hora do balanceamento. Eu falo que as pessoas, às vezes, por não viverem uma indústria de alimentos, seja de consumo humano ou animal, elas não entendem que para tudo que a gente faz existe muita ciência e tecnologia aplicada para que aquele produto chegue ali na mesa dela, no prato dela, né? Com segurança, né? Essa é a nossa questão de desmistificar isso, mostrar que a ciência e tecnologia é muito aplicada. Isso. E ela é aplicada em várias áreas, mas em outras áreas são respeitadas. Na nossa, todo mundo fala sem conhecer. Exatamente. A gente tem detalhes que às vezes as pessoas nem têm conhecimento. Por exemplo, a granulometria da ração. Uma ração mais grossa, uma ração mais fina. Isso interfere muito na absorção do nutriente pelo animal. Então a gente tem uma granulometria padrão, um DGM, um DGP padrão para poder ser melhor absorvido pelo animal. Então, a grade de rastreabilidade. Então, eu entrego uma ração X para um cliente. Eu tenho toda a rastreabilidade, os lotes, matéria-prima, os aditivos que foram usados, tudo rastreado de cada fornecedor, de cada lote, para ter segurança. Em qual horário qual que foi turno, produzido, né? De qual loja que saiu. De qual loja que saiu. A gente tem todos esses controles para garantir que a gente vai ter um alimento seguro chegando para o nosso cliente, né? Porque tem aquele cliente que às vezes compra a ração, o alimento com eles aqui, e deixa lá no paiol da fazenda dele, e esse paiol, por algum motivo, recebeu alguma chuva, caiu chuva, umedeceu,
E aí, o que vai acontecer com essa ração? Ela vai embolorar. Vai. E aí vai chegar lá no estádio. Então, comeu o animal, comeu, passou mal. Todo esse controle que ele falou, de toda a rastreabilidade, serve para que ele seja resguardado. Que ele vai detectar que o problema foi lá no cliente, e não com vocês. Isso é um trabalho que a gente tem que fazer, a gente tem que estar muito próximo do cliente, né? Por mais que a gente passe nas recomendações, nas embalagens, tem escrito, a modo de conservação, cuidado com umidade, mas acontece. E esse processo de rastreabilidade serve para nos resguardar. Isso é apenas um exemplo do que acontece. E é segurança para nós, é segurança para o cliente, né? É a segurança para os órgãos fiscalizadores virem e falar assim, ó, está sendo bem feito, ele nomeou aqui, as notas fiscais são X, matéria-prima são essa, então tudo dentro da legalidade. A gente tem várias informações que mensalmente a gente tem que formar para o mapa, volume de produção de cada tipo de produto, para cada segmento. Então, mensalmente, a gente tem que enviar esses relatórios e está informando tudo para o Ministério da Agricultura. É tudo regular. A gente estava falando num outro podcast que a gente gravou com o secretário da Saúde, ele falando, tudo que é regulamentado é melhor. Por quê? Porque você controla, você consegue falar, isso pode, isso não pode. Então, a indústria é assim, né? Uhum. As pessoas acham que não, a gente faz, eu vou criar um produto, por exemplo. Você fala assim, hoje vocês detectam a necessidade de criar uma ração, por exemplo, com menos proteína. Vou dar um exemplo aí. Aí, o que você faz? Você não pode simplesmente criar ela. O que você tem que fazer? Você tem que estudar, você tem que ver se pode, se não pode, né? Então, assim, é tudo uma ciência aplicada ali naquilo ali, né? Às vezes demora anos para criar um novo produto por causa disso, né? Isso, existem parâmetros, né? Então, por exemplo, um produto tem determinado nível de sódio. Então ele não enquadra mais como uma ração, ele é um proteinado. Determinado nível de proteína. Ele é um proteico energético, ele é um proteico de acabamento. Então o mapa já pré-estabelece para nós os níveis nutricionais em qual produto ele vai se encaixar, né? E tem os padrões. Exatamente. E a gente tem que manter todos os relatórios das produções, as tabelas nutricionais, todos os níveis de garantia, os produtos que são usados na etiqueta, conforme o mapa. Então a gente tem que manter os documentos, porque numa eventual fiscalização tem que estar tudo lá, normalmente lá para eles fazerem as inspeções deles. E outra coisa que a gente tem que pensar, que essa questão da segurança, né, dos alimentos, é pensando também que tem espécie que pode comer determinado produto e tem espécie que não pode comer. Isso também que você, na fábrica, precisa controlar, né? Isso, e tem muito cuidado quanto a isso, né? Então a gente, se é na mesma linha de produção que está sendo feita, tem que ter toda uma grade de compatibilidade. Eu não posso produzir o produto X depois do Y. Eu tenho que fazer um flush lean, eu tenho que fazer uma limpeza, eu tenho que passar um produto, eu tenho que fazer uma limpeza de misturador. Então tem todos esses processos que a gente tem que fazer para poder garantir a segurança no produto, do nosso produto final para chegar para o nosso cliente cooperado, né? Não, fabricar é simples, né? É só misturar ali e pronto, saque e vende. Muito simples. Muito simples. Tem muitos detalhes, tem muito cuidado, tem muito estudo, né? Tem muita dedicação da equipe para estar entregando o produto. É controlar, né? Como a gente falou, a seleção da matéria-prima, o recebimento dela, o armazenamento, depois a produção, o ensaque, o armazenamento do produto acabado, a entrega do produto acabado, como que as pessoas vão armazenar esse produto acabado e para depois esse produto acabado chegar da casa do nosso cliente. E todo mundo acha assim, não, o que um veterinário faz numa indústria de alimentos? A gente controla todo esse processo. O que um agrônomo faz numa indústria de alimentos? A gente controla isso. O que um engenheiro de alimentos faz? A gente controla esse processo do início até o fim para garantir que o nosso cliente receba um produto seguro, né, livre de qualquer tipo de contaminação. E o pessoal às vezes não conhece, não tem acesso a essas informações, né? Mas são controladas a temperatura. Então, o nosso produto saiu na temperatura X, o nosso moinho tem que ser controlado, não pode mudar muito da temperatura ambiente do local, a granulometria, toda a parte de análise que a gente manda para fazer, para ver se os níveis nutricionais estão batendo, né? Os nossos, mesmo a gente confiando nos nossos fornecedores, a gente recebendo os níveis, o certificado de garantia, os produtos são mandados para análise para ver se realmente estão condizentes com o que a gente está recebendo, né? E tem algumas variáveis, igual grãos. Grãos tem uma variação grande, determinada se é o milho safra, se é o milho safrinha, né?
Então a gente tem que tomar Isso vai cuidado. influenciar no seu produto final, né? No seu produto acabado. Mesmo porque na mesma região tem lugar que umedece mais, no mesmo lote de produção, tem um lugar que umedece mais, tem outro lugar que umedece menos. Então, porque as variáveis são gigantescas, são várias. Então, tá chovendo igual, mas às vezes empoça mais água em determinado lugar ali e essa soja que tá ali, ela rendeu diferente da outra que está mais no alto e assim por diante. Isso, então a gente recebe, por exemplo, às vezes, um farelo de soja com coloração diferente. Só passou um pouquinho o ponto de tosta dele e tal. Acontece, só que a gente não pode ter níveis nutricionais diferentes. O aspecto visual é muito importante também, a gente compara ele, usa também. Então, assim, a gente tem muita cobrança e muito contato com os nossos fornecedores. Porque, como a gente já falou desde o início, a gente não consegue transformar uma matéria-prima ruim em um produto final bom. E somente cooperados conseguem comprar a ração de vocês? Não, ou qualquer pessoa pode chegar em qualquer lugar e comprar? Qualquer pessoa. A gente tem 13 filiais em 13 cidades diferentes. A gente atende tanto cooperados como clientes que não são cooperados. A gente vende aí no nosso raio de região no sul goiano aqui todo, até no meio de Goiás. A gente tem um grande clientes no norte de Minas. A gente tem bastante clientes nessa região. Eu sou muito fã de ciência, sou muito fã de tudo que acontece. Você vem numa feira igual essa que nós estamos aqui na Agrotecnologia, aqui em Morrinhos da Complém, você vê novidades como drones que fazem pulverização. Aí se a gente vai num auditório, tem pessoal falando sobre cooperativismo, você vai em outro, tem outro tipo de ciência falando, e você vê que tudo isso é interligado para trazer o benefício para o próprio ser humano. E as pessoas ainda que não conhecem tudo que está acontecendo, por um pedacinho só, por uma questão que ali tira de contexto, fala, não, isso é prejudicial, igual você falou, por exemplo. Quanto mais intensificado eu fico, menos área eu tenho que abrir para poder criar a mesma quantidade de animal. Ou seja, quanto mais vezes a gente está melhorando a tecnologia, menos a gente vai desmatar. A gente não precisa mais desmatar para poder aumentar a produção. E as pessoas... só reduzir os espaços. E aí chega a tecnologia de uma boa nutrição, de bons produtos, de bom manejo, não é verdade? O agro no Brasil é o segmento que mais preserva a natureza. O produtor rural ele é obrigado a ter áreas de preservação permanentes, 30% e toda da sua área. Essa tecnologia que a gente aplica nessa área é para isso, porque assim, o que a gente escuta é que a agricultura familiar e o agro, eu vi esses dias uma postagem, a agricultura familiar era tipo assim, todo mundo muito bem, um monte de floresta, aí você ia pro agro, não tinha nada, só tinha terra. Eu falei, gente, não é essa a realidade nossa, pelo contrário. E o agro, o campo, o agricultor familiar, eles são a mesma pessoa. Exatamente. A gente tem que parar com isso, porque assim, quem tá ali é o pai, é o filho, às vezes a mãe que tá ali junto, você contrata um funcionário, quando você vê a esposa dele tá ali também, o pai, não sei o quê. Então assim, todo mundo tá ali junto. Agora o Brasil, a gente tá com essa mania de separar vários grupos e sem entender que nós somos uma potência e que nós podemos fazer assim, realmente dominar o mundo, se a gente pensar com tudo que a gente tem e a gente tá brigando entre a gente mesmo. Mas são atitudes como a de vocês, a iniciativa do podcast, por exemplo, que ajuda a gente espalhar e conscientizar todo mundo o que é o agro, né? Então, e como o Daniel comentou, a tecnologia, as palestras que a gente traz para um evento como esse, por exemplo, as pessoas têm que vir, têm que aproveitar. Então hoje, às vezes, o produtor é muito eficiente da porteira para dentro, mas na hora de comercializar seu produto, às vezes ele tem alguma dificuldade. Então esse ano a gente vai trazer ainda, vai ser na sexta-feira, palestra sobre o boi a termo, o produtor conseguir fechar o seu boi na bolsa, então fazer hedge, trazer garantias econômicas quanto a isso, de mercado, né, ter ferramentas para trabalhar quanto a isso. Então o produtor precisa cada vez mais tecnificar, tanto no campo, tanto da porteira para dentro, quanto da porteira para fora, para trazer mais recursos e conseguir captar, para poder investir cada vez mais. É fantástico esse tipo de divulgação de tecnologia, de ensinamentos, igual a gente está focado nisso agora, em difundir esse conhecimento, trazer pessoas que têm visão diferente de assuntos que a gente conhece, mas
ele é mais especialista em determinado assunto para trazer a visão dele. A gente tá aqui, né? A gente deu treinamento para vocês aí por anos, né? Exatamente. Mas é claro que nada vai, né? A gente passar todo o dia a dia, o conhecimento dia a dia dele aqui, né? E aí, difundir isso de uma maneira igual nós temos hoje a internet, que tem, igual você falou no início, uma tecnologia fantástica, uma ferramenta fantástica, e a gente quer difundir esses conhecimentos para que isso seja cada vez mais claro para todos. Usar de forma correta, né? E outra coisa também, aqui na fábrica, né, nas fábricas de vocês também têm controles, né, de ambientais. Vocês também não podem simplesmente chegar aí, porque às vezes todo mundo pensa, mas é porque é grande, é não sei o que, é uma fábrica, tá contaminando o meio ambiente. Não é dessa forma, é? Nós temos controles de captação de partículas no ar, a gente tem todos esses controles. Se vai ter um descarte de produto, é para um local do destino que é registrado, tem nota fiscal que acompanha um produto que vai ser descartado. E, assim, é tudo dentro da legislação, é tudo documentado. Hoje é tudo muito bem normatizado. Eu tava esses dias vendo um podcast que o Zé Garrote estava falando que lixo é luxo. Que ele usa muito essa palavra, né? Porque o lixo que você cuida bem, ele acaba trazendo retorno também. Então, isso que a gente precisa entender. A gente não vai sair jogando lixo para todo lado. Não, né? O que eu falo, por exemplo, produto descarte que eu tô comentando. A gente usa as embalagens, né? Então a gente tem a etiqueta. Aí gera um tubo de papelão, gera um tubo plástico, tudo isso vai para as recicladoras. Então esse resíduo, ele é destinado para empresas que fazem reciclagem e a gente tem que emitir a documentação que esse volume X de resíduo desse produto que a gente produziu, né, vai para tal destino e vai ser reciclado. A gente tem que ter essa documentação para mostrar para os órgãos ambientais. Então é tudo laudado, é tudo documentado. A limpeza da fábrica, dos caminhões de transporte, tudo, né? É simples, a gente joga em qualquer lugar, né? Porque o agro que é ruim, tudo de mal Mas eu falo assim, que as pessoas falam porque não tem gente mostrando o que está acontecendo. Exato. Porque a falta de conhecimento faz as pessoas pensarem assim. E como a indústria não é aquele ditado que a gente só acredita no que a gente vê, tem muito disso, né? Então, as pessoas, como não veem a indústria, elas pensam que é dessa forma. Se eles soubessem que a gente não faz nada do jeito que a gente quer, tudo tem um pop. Tudo tem um pop. Tudo tem uma burocracia, tudo né? Tem. O pessoal da qualidade é sempre que tá pegando ali no pé. Mas é necessário, né? Então, assim, de 10, 15 anos para cá, evoluiu demais, né, a parte de tecnologia, e cada vez mais os produtores estão dando importância para empresas que investem em tecnologia, em preservação de meio ambiente, que agem de forma correta. Então, é uma tendência de mercado, né? E cada vez aumenta mais. Vai sim. E a expressividade também da produção de ração hoje no Brasil é grande, não é? É grande. A gente tem uma produção muito grande no Brasil de ração. A gente é o maior consumidor, vamos falar de produtos proteicos, vamos falar farelo de soja, tipo de coisa, produção de ração. É mais no sul, né, que lá tem muita produção de aves e suínos, que é o grande volume de consumidor de ração do Brasil. Mas o centro-oeste, o norte, cada vez mais vem crescendo e aumentando essas produções. Inclusive em fábricas novas, né? As fábricas já existentes expandindo cada vez mais. É interessante isso, né? É muita informação, assim. Quem sabe uma hora a gente combina de fazer um podcast dentro da fábrica para as pessoas conhecerem. Seria espetacular. Fica aí, de portas abertas aí, pra gente marcar essa próxima. Então tá, já que o convite está feito. Não, já tá aceito, só a gente marcar. Pra gente mostrar realmente todos os controles que são feitos, mostrar a realidade, né, do início até o fim do processo para todo mundo. Esse projeto nosso começou nessa questão de desmistificar. E a gente tem vários outros projetos na cabeça. Vamos fazer visitas, vamos filmar isso, vamos filmar aquilo. Tudo dando certo, a gente vai fazer. Cada um no seu tempo. Mas isso aí, tem que começar, né? Ter pessoas sérias, mostrando o que realmente está acontecendo. A gente só fala que a gente está mostrando um pouquinho, com um pouquinho de humor, com um pouquinho de leveza, para todo mundo entender melhor o que a gente faz, né? Exatamente, e de uma forma clara, né, uma informação não tão técnica, né, que fique claro, leve, né, que não fique aquela coisa carregada de informação, que a pessoa escuta e entenda, não aquela coisa que ele escuta e eu tenho que pesquisar para saber o que é aquilo, né? Então, exatamente.
Então a gente agradece demais aí, né, o convite, você ter aceitado o nosso convite. Foi um prazer pra gente ter você aqui no nosso canal. As portas estão abertas aí sempre que vocês quiserem também vir aqui divulgar alguma coisa. A gente é parceiro há muito tempo, né? Exatamente. Então... Muito obrigado, Stainton. Foi muito bom, foi tranquilo. E igual a Luciana falou, estamos aí com a parceria. E qualquer coisa que vocês quiserem divulgar, nós estamos aqui para poder ajudar. Eu que agradeço a oportunidade de estar participando aqui com vocês e toquem firme, isso aí tem tudo para crescer cada vez mais, né? A gente está de portas abertas aí também para fazer mais podcasts, trazer mais informação para as pessoas. E é um prazer receber vocês aqui na nossa feira, na Agrotecnoleite. E fica o convite para todos que estão nos escutando aí, né? Todos os anos a gente tem a nossa feira de tecnologia, de negócios, né? Agrotecnoleite aqui em Morrinhos, Goiás. E venham nos conhecer. Pessoal, muito obrigada aí. Curtam o nosso canal, compartilhem com seus amigos e até logo. Até mais. Tchau, tchau.